Hoje vai ser a morte de Jesus é escatológica. A gente precisa entender que a morte de Jesus não foi só um momento lá atrás, 2000 anos atrás, onde a gente tem um relato bíblico que nos leva àquele fato histórico. Quando a gente começou essa série, a gente falou que a morte de Jesus é messiânica, e a gente entendeu que antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já tinha morrido. É o que Efésios fala. E, portanto, o fato na eternidade não aconteceu há 2000 anos atrás. E a gente vai encerrar essa série pensando sobre essa intersecção entre a eternidade e a terra, entre o que é o mundo espiritual e o que é o mundo físico. E eu vou tentar traduzir isso de uma maneira didática, mas certamente vão faltar palavras para explicar o melhor possível. É por isso que, de fato, eu peço que o Espírito Santo me assista e que assista você também, porque a gente não tem condição de entender essas coisas se não houver uma real revelação do céu para nós. Abra sua Bíblia, por favor, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Carta aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 23. Carta aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 23. Esse sermão poderia ser pregado em vários textos do Novo Testamento, e seria até difícil escolher o melhor. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5 é excelente para pregar esse sermão. Esse texto é excelente. 1 Coríntios capítulo 15, que lemos na abertura desse culto, também seria um texto excelente. Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, também seriam excelentes. Apocalipse capítulo 5 também seria excelente. Ou seja, a Bíblia está recheada de textos falando que há uma interseção entre o céu e a terra, entre a eternidade, o mundo espiritual e o mundo físico, esse que a gente consegue ver e sentir. Vamos ler esse texto a partir do versículo 13. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 23. Diz assim a palavra: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou, perceba que o verbo está no passado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, nesse reino, temos a redenção, e nesse reino temos a remissão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro gerado de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Jesus fez os céus e também as coisas da terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Ou seja, os reinos que estão no mundo, os maiorais, os governantes, mas também o reino espiritual, os anjos, os demônios, a hierarquia, as hostes celestiais. Tudo foi criado por meio dele, Jesus. E tudo foi criado para ele, Jesus. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primeiro lugar, a primazia. Porque aprove a Deus
que em Jesus residisse toda a plenitude e que, havendo feito pelo seu sangue lá na cruz a paz, por meio dele, de Jesus, reconciliasse consigo mesmo, ou seja, havia uma discórdia, havia um problema, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, todos nós, que outrora erais trevas, erais estranhos, erais inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei servo, ministro, servidor. Vamos orar. Meu Pai, eu não tenho nem como te pedir isso, porque eu não sei como explicar. Mas o Senhor que sonda meu coração, que vê a minha completa incapacidade, me usa. Vê no meu coração o que é necessário, Senhor. Haja aqui entre nós. Te revela, Deus. Ninguém aqui está interessado em ver o pastor pregando. Nosso interesse é em te ouvir e te ver. Por isso, mesmo que haja aqui alguém ou alguns que estejam com as suas mentes cauterizadas, ou distantes, ou alheias, Senhor, Tu podes, por amor a cada um de nós, abre o entendimento, revela-te, Senhor. Eu tenho certeza que basta apenas um olhar. Ao olharmos para Ti, nós somos transformados. Te revela aqui entre nós, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou tentar usar um exemplo de Hollywood. Não sei se é o melhor exemplo. É o exemplo daquele filme que se tornou aí uma série, o filme Matrix. Em Matrix, a gente consegue ver um mundo que é o mundo das sensações, o mundo onde as coisas estão acontecendo, o mundo visual, o mundo tátil, o mundo real. Mas de repente, no decorrer do filme, se você não assistiu, então eu estou tentando lhe explicar, no decorrer do filme a gente percebe que aquele mundo real, na verdade, é um mundo virtual. Ele não é o verdadeiro mundo. O verdadeiro mundo está por trás. Aquilo era apenas uma matrix, uma projeção para que os homens vivessem enganados e vivessem perdidos, sem ter rumo e sem ter sentido para a vida. É óbvio que Matrix, o filme, não foi feito para a gente explicar o cristianismo. E há um risco muito grande de explicar o cristianismo a partir de Matrix, porque o filme Matrix foi baseado numa filosofia grega mais antiga, bem antiga, que é a filosofia de Platão. A ideia de que há um mundo real lá em cima e que um mundo virtual aqui embaixo. E que cada coisa física palpável seria apenas uma espécie de imagem daquilo que é real lá no céu, ou lá nas alturas, nesse mundo supostamente real. Então, usar Matrix para explicar o cristianismo, vai faltar elementos. Como também vai faltar elementos para a gente explicar isso apenas com palavras. Como poder revelar uma coisa que só se vê pela fé? Como a gente vai poder, de fato, conhecer uma coisa
que a única janela que se abre, a única porta para se entrar é no coração. E que o pregador, seja eu ou seja outro, não tem acesso à sua janela, nem tem acesso à porta do seu coração. Então eu me sinto aqui como totalmente incapaz, porque eu não posso lhe revelar o que me já foi revelado, porque foi aberto no meu coração e me foi dada a oportunidade, através da Bíblia, de olhar para o céu e de me encantar com o céu e de saber que o céu já lambe a terra, o céu já toca essa dimensão, e ele toca essa dimensão várias vezes na minha vida. Quase que diariamente esse céu faz questão de me lamber, de me tocar, de me tanger, de fazer-me diferente do que eu, por impulso e por, por necessidades sensacionais, ou seja, as minhas necessidades de toque, de sensações, elas me encaminham. Como explicar isso? O texto que a gente leu fala assim, logo no comecinho, o versículo 13, fala: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos redenção, nós temos a remissão dos pecados. Essa é uma figura maravilhosa, e é disso que estamos falando. É que a morte de Jesus é um portal, se é que eu posso usar essa expressão. É uma expressão apenas didática. Jesus na cruz não é apenas um homem sofredor, não é apenas alguém que está se esvaindo, perdendo paulatinamente a sua capacidade de viver. Jesus na cruz, ele está fazendo uma intercessão entre o céu e a terra. Deus está chegando perto dos homens. Deus de volta à terra. Deus de volta ao contexto humano. Você que conhece a Bíblia talvez esteja dizendo assim, pastor, o Velho Testamento todo a gente vê várias vezes Deus aparecendo. Na teologia existe um termo para essas aparições de Deus no Antigo Testamento. Chama-se teofania. Ou seja, é Deus descendo à terra, se revelando aos homens. Mas toda a revelação que vamos vendo no Velho Testamento é apenas uma imagem ainda do que vai ser. É uma revelação ainda precária, por assim dizer. E essa revelação do Velho Testamento, ela é progressiva. Ela sistematicamente, Deus vai revelando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Só que na cruz, essa revelação ganhou o máximo que nós aqui na terra vamos poder ver. Aqui na terra. Porque é fato que quando morremos, nós somos transformados e, uma vez transformados num corpo glorificado, nós passamos a viver completamente essa outra dimensão. Se é que eu posso falar assim, eu não sei se essas seriam as melhores palavras, por isso eu peço que você faça um esforço a mais para entender o que eu estou lhe falando. É claro então que quando eu estiver no céu, como as pessoas que morreram e estavam em Cristo já estão lá, é claro que eu vou poder, de muitas outras formas, perceber essa realidade. Mas o que aconteceu na morte de Jesus foi que tudo o que diz respeito à eternidade agora desceu para a terra. E agora eu fui transportado desse reino de trevas chamado mundo. Eu fui transportado de todo esse sistema opressivo de governadores, de governantes, de sistema opressivo de finanças, sistema opressivo dos desejos, sistema opressivo do pecado. Eu fui transportado, e essa palavra que é usada é império das trevas. Ou seja, tudo aquilo que era dominado pela dimensão da morte, pela dimensão do pecado,
agora já não é mais meu, não é meu ambiente mais. Agora eu fui tirado desse ambiente existencial e fui colocado num novo ambiente existencial. E esse novo ambiente, ele chama de o reino do Filho. Ou seja, é o reino de Jesus, que é chamado de um reino de amor, que é muito mal entendido, porque pessoas que estão olhando para as trevas e tentam entender o amor, certamente vão entender o amor dentro do império das trevas. E esse amor não é o mesmo amor que está dentro do reino do Filho. Portanto, esse reino do Filho é o acesso, ou melhor, é a nova vida, a nova cosmovisão, a nova percepção da realidade que acontece com o advento da cruz. Jesus, lá na cruz, está abrindo a porta do céu. Não para quando eu morrer, mas está abrindo a porta do céu para eu viver aqui e agora, com toda a herança do céu, para aqui e para agora. Eu fui transportado dessa vida enclausurada, essa vida de prisão, de enjaulamento chamado império das trevas, que me sufocava e que me pervertia e que controlava as minhas emoções, controlava a minha percepção da realidade. Fui transportado para Ele, para o céu. Pastor Johannes, quando esteve aqui no final de semana passado, ele falou várias vezes que o reino de Deus é como o céu descendo à terra. E agora a gente está entendendo que esse portal se abriu com a cruz. E, portanto, eu posso viver mesmo aqui na terra dimensões práticas. Veja só, irmãos, não estamos falando apenas de uma coisa assim abstrata, de uma coisa de uma percepção irreal, como se a gente vivesse numa espécie de abstração, um bando de alesado que fica olhando e não consegue ver a realidade. Não é isso. O que a Bíblia está falando é que toda a realidade palpável, a experiência prática do dia a dia, as circunstâncias reais, cruentas, duras, difíceis, as boas, as prazerosas, as que nos dão conquista, que elevam a nossa moral, elevam a nossa atitude, sejam quais forem, elas são tomadas pelo céu. O céu desce. E agora a gente vive literalmente olho no olho com Deus. A gente vive literalmente com Deus, Emanuel. E o Deus Emanuel é o Deus conosco. Não é um Deus que está lá nos céus olhando para mim, cuidando de mim lá nos céus. É um Deus que se encarnou, mas Ele se encarnou 2000 anos atrás. Mas agora Ele se encarna em mim. Agora a carne que Ele usa para viver na terra sou eu. Ele não está, de alguma maneira, apenas caminhando ao meu lado, de mãos dadas, dizendo para mim, vamos por aqui, vamos por ali, o que é que você acha de você fazer isso? O que é que você acha de você fazer aquilo? A expressão que é usada é que eu fui transportado, eu fui retirado de mim mesmo. Eu fui retirado daquilo que eram os meus próprios impulsos e as minhas próprias contingências e fui transportado para Ele. Ou seja, aquela expressão que Paulo usa, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, é literal. O próprio Jesus está em mim. O próprio Espírito Santo de Deus agora habita de verdade em mim. E isso faz com que até a minha percepção das dores, dos sofrimentos, também das alegrias, das conquistas e das vitórias, seja completamente moldada, refeita, revista à medida que eu caminho no novo reino. Será que eu consegui me explicar? Será que eu consegui explicar uma coisa tão linda, tão poderosa, que faz a vida valer a pena? Que faz a gente ter de verdade prazer
em viver. Será que eu consegui? É claro que as minhas palavras, elas são pequenas e são tão falhas que não conseguem carregar o poder dessa verdade. Mas é claro também que quem está aqui hoje é o próprio Espírito e que Ele está falando alguma coisa, sabe, sussurrando no seu interior, dizendo: há uma vida de Deus maior, tão boa, que eu posso provar, que eu posso viver. Como é que isso acontece? Como aquela cruz gerou tudo isso? O texto diz para nós, dê uma olhada, e eu vou pedir a você que, por favor, acompanhe o texto, para que o texto vá dizendo para a gente como é que esse negócio acontece. O texto vai fazer referência várias vezes à autoridade de Jesus, para que a gente entenda a nova percepção da vida. A autoridade de Jesus, diz aqui no versículo 15, veja só, ele diz: Jesus não é apenas Deus. Diz o texto que ao se tornar carne, ao encarnar, ele é a imagem de Deus. O que é que quer dizer isso? Preste atenção, irmão, preste bem atenção. No Velho Testamento, tem textos e mais textos que vão dizer que ninguém jamais viu a Deus. Porque Deus é Espírito. Porque Deus é santo. Quando Moisés está no ápice da sua caminhada com Deus, e Deus diz: achaste graça aos meus olhos, Moisés. Moisés diz: Senhor, se eu achei graça, se o Senhor realmente se engraçou de mim, eu quero te conhecer, te revela a mim. E então Deus diz: tá bom, entra na caverna. Eu com a minha mão, eu vou fechar a caverna. E eu vou passar. E você vai me ver de costa. Veja só, é mais ou menos isso. Moisés, fica assim, virado para a parede, dentro de uma caverna. Eu vou te proteger com a minha mão e vou passar. E você vai me ver pelas costas. E eu vou passar só a minha bondade. Eu não vou passar a minha santidade. Eu não vou passar o meu juízo, só a minha bondade sobre você. E quando ele passou, Moisés ficou extasiado. No Velho Testamento, o Deus dos céus, ele aparecia, mas não tinha como o homem ver Deus. Via através de pessoas ou anjos que vinham e falavam como se fosse o próprio Deus. Mas o texto está dizendo que quando Jesus pisou aqui na terra, Jesus era e é a imagem de Deus. Isso quer dizer que ele é Deus, mas quer dizer mais do que isso. Quer dizer que aqueles que viram Jesus, viram o próprio Deus. O texto diz que essa imagem carrega um poder consigo. Diz que é o primogênito, essa imagem de Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. A razão do texto chama a gente para Gênesis, criação. E quando o homem, eu e você fomos criados, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É assim que está textualmente. Deus queria se revelar na terra, queria se revelar a toda a criação. E a maneira que Deus escolheu se revelar foi fazendo eu e você a imagem de Deus. Ou seja, quando o sapo olhava para o homem, o sapo via Deus. Quando uma jaguatirica passava pelo jardim e olhava para a mulher, via Deus. Porque era a imagem de Deus sendo revelada na criação. Mas quando o homem cai, ou seja, naquele maldito dia em que Adão e Eva comeram o fruto proibido,
a imagem foi quebrada e desfigurada. Dali por diante, o texto de Gênesis 3 diz que o homem foi posto debaixo de maldição e não conseguia mais reproduzir a imagem de Deus. E como ele não conseguia mais reproduzir a imagem de Deus, ele passou a criar deuses que fossem a sua própria imagem. Perceba, já que o homem não consegue mais ter a sua identidade original, a imagem de Deus, o que é que o homem faz? Ele cria artifícios para que as coisas criadas por ele sejam a sua própria imagem. E assim o homem inverte. O homem cria deuses à sua imagem, enquanto Deus criou o homem à imagem de Deus. Nisso, o homem cai numa loucura e num fascínio chamado idolatria. Adorar as coisas palpáveis, adorar as coisas visíveis, adorar os seus impulsos, adorar as suas vontades. E essa adoração impulsiva do homem, fazendo as coisas se tornarem deuses para si mesmo, é o império das trevas. É isso que configura uma vida perdida. É a vida que não adora a Deus, mas adora a si mesmo ou adora as coisas, sejam elas riqueza, bens materiais, ou adora as outras coisas. Por exemplo, adora o seu nome, o seu renome, adora a sua própria história, adora o nome da sua família, adora a etiqueta, adora a moral, adora os costumes. Como o homem não é mais a imagem de Deus, ou melhor, errei. Como o homem não representa mais a imagem de Deus como foi criado, o homem então está debaixo de uma experiência catastrófica. Qual é essa experiência? É que ele não consegue se definir. Se perguntasse para o homem, quem você é? Ele vai dizer, eu sou, por exemplo, eu sou pastor. O outro vai dizer, eu sou empresário. O outro vai dizer, eu sou médico. O outro vai dizer, eu sou enfermeiro. O outro vai dizer, eu sou funcionário público. Só que não somos isso. Isso é apenas uma parte daquilo que fazemos. O que somos? Então você vai definir, então tá certo. Então eu vou dizer que eu sou pai. Não. E quando você não era pai? E antes de você ter filhos? E aqueles que não são filhos? Então você vai dizer o quê? Aí você vai dizer, então eu vou dizer o seguinte, bem simples, eu sou homem. E a mulher vai dizer, eu sou mulher. Tá bom. Você entrou muito dentro da Gênese, daquilo que de fato é. Mas o que é ser homem ou ser mulher? O que é? Você pode perguntar assim, pastor, esse negócio está muito filosófico. Irmão, essa é a pergunta mais crucial que a gente faz ao longo da vida. E toda crise de identidade, ou chamada crise existencial, daí você poderia sair com várias linhas, como por exemplo, alguém que está passando por uma profunda depressão, alguém que está passando por uma síndrome do pânico, alguém que está passando por algum tipo de crise nessa linha, é uma crise existencial. E a crise existencial diz respeito a viver debaixo do império das trevas. Não consegue mais saber-se. Quem é que eu sou? E tenta se definir a partir da sua carreira, a partir do seu emprego, a partir dos seus recursos, a partir de definições nesse mundo. E essas definições não carregam o poder de nos caracterizar e nos definir. É nisso que constitui-se o império das trevas. E é por isso que quando ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino dele, o texto já diz, ele é a imagem. Ele resgata isso. Porque todas as coisas foram criadas por meio dele. Tudo no céu e na terra carregam isso, o poder dele.
Ele está dizendo para mim e para você, o texto está dizendo para mim e para você, que naquela cruz, a verdadeira imagem do homem está sendo resgatada. É por isso que quando eu estou transportado para o reino de Deus, ou para o reino do Filho de Deus, quando eu estou transportado para essa relação pessoal com Deus, o que me importa de verdade é o que Deus diz para mim, para a vida. Não o que eu penso, não o que os outros pensam a meu respeito, não o quanto eu sou hábil ou o quanto eu conquistei recursos, porque essas coisas, elas simplesmente se desfazem, elas se perdem. E na verdade essas coisas não conseguem fazer o nosso coração humilde, um coração pacífico, um coração abençoado. Assim, quando Ele nos transporta, Ele resgata a nossa capacidade de ser de verdade. Não a capacidade de fazer, essencialmente, mas sim a capacidade de ser. Ele nos tornou aquilo que de fato nós somos. Nós somos seres humanos criados à imagem de Deus, e aí a gente precisa viver como gente que reflete Deus. Pessoas que foram transportadas pela cruz estão vivendo na terra como verdadeiros representantes de Deus no mundo. É como se a gente pudesse chamar a responsabilidade para si, sem que houvesse nenhum tipo de orgulho, e dizer para o mundo, dizer para as pessoas com quem a gente convive: veja Deus em mim, veja Deus em mim, eu sou a imagem de Deus. Jesus fez isso, e Jesus fez isso de uma forma assim, muito clara, muito evidente. Ele diz, literalmente: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai, vê aquele que me enviou. Essa é a imagem de Deus, e isso é o que somos, criados originalmente. Jesus está resgatando tudo isso e tem autoridade para fazê-lo, porque foi por meio dele que ele fez todas as coisas, e tudo foi criado por meio dele. Segue adiante, e o versículo próximo, versículo 17 diz: ele é antes de todas as coisas, neles tudo subsiste. Ainda no versículo 18 explica o que é antes de todas as coisas e o que é nele tudo subsiste. Versículo 18 diz: é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Deixa eu explicar isso aqui, se me é possível fazê-lo. O que ele está dizendo é que Jesus resolveu puxar de verdade tudo o que ele é, tudo o que ele sempre foi, ele resolveu puxar para a terra, puxar para essa realidade palpável, existencial, que a gente vive. Ele puxou, porque ele é isso, nele reside toda a plenitude de Deus. Ele então puxou a plenitude de Deus para a terra, ele puxou para a gente poder viver na plenitude de Deus. Irmãos, esse talvez seja o principal alvo da experiência aqui na terra. Eu vou dizer isso de uma outra forma. Paulo, enquanto ensinava as igrejas e escrevia as igrejas, ele diz diversas vezes que a sua oração é que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo ora que, por exemplo, a igreja de Éfeso conheça as dimensões do amor de Deus, conheça a estrutura do amor de Deus, para que eles sejam tomados da plenitude de Deus. Aqui na carta aos Colossenses, os versículos anteriores aos que lemos, Paulo está dizendo: eu oro para que vocês conheçam toda a plenitude de Deus, e assim vocês sejam fortalecidos no homem interior. Nós vamos encontrar isso de diversas formas no Novo Testamento. Jesus abriu um portal. Deus agora quer se relacionar com você, mostrando as suas virtudes. Isso é demais.
Cada dia uma nova jornada. E Jesus ensinou isso de uma maneira bem simples. Ele falou, basta a cada dia o seu mal. E aí a gente pode dizer assim, bom, que perspectiva horrível, cada dia um mal? Eu não queria que tivesse mal nenhum a cada dia. O que Jesus está dizendo é, Deus desafia você a sequenciar isso. Em vez de você viver o mal de ontem e hoje, e viver um mal lá do passado, arrastando a sua vida, a perspectiva é refeita. O que ele está dizendo é que a cada dia vai ter o suficiente de Deus, ou até mais do que o suficiente de Deus, para cada mal de dia. Para quê? A cada mal que aconteça com você naquele dia, aquele mal fique naquele dia e não siga adiante na sua história. Se eu olhar para a minha história, talvez se você olhar para a sua história, nós vamos ver que muito do que somos são traços daquilo que a gente carrega como o mal que aconteceu conosco. E a gente vai explicar dizendo, eu sou assim porque aquele fato aconteceu e eu saio arrastando isso na minha história. Eu sou assim porque não sei o que lá e eu saio arrastando isso na minha história. Jesus, Ele é a plenitude de Deus que se abriu para que eu viva a plenitude de Deus aqui. E toda vez que eu tiver um mal, o mal se acometer comigo, ou contra mim, ou que eu mesmo faça uma tragédia contra mim mesmo, ou contra alguém, Ele é o suficiente para me encher de plenitude naquele momento, para que a vida não se arraste de mal em mal. É como se Ele dissesse, sequencia isso, deixa que o mal se acabe. Você não precisa viver de mal a pior, você pode viver a plenitude de Deus. Ou seja, com isso ele inverte. Ele diz que a cada mal que aconteceu na sua vida, que acontece hoje, Deus usa isso como um degrau para você subir e conhecer mais a Deus. Potencializa a sua vida, em vez de lhe desestruturar, em vez de lhe quebrar. Ele é a imagem de Deus. Nele tudo foi criado. Nele tudo subsiste. Deus está dando a sua plenitude para mim naquela cruz. Essa plenitude não é apenas para quando eu for para lá. Essa plenitude me é dada aqui. À medida que eu me aproprio disso, à medida que a cruz é o meu portal, à medida que eu creio no transporte que houve entre o que eu era, e onde eu estava, e o que eu sou, e onde eu estou agora, no reino do Filho do seu amor. E aí a gente chega no ápice, para mim, dessa revelação, quando ele diz assim, por favor, veja aí versículo 20. O versículo 20. Jesus, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de Jesus, reconciliar-se consigo mesmo algumas pessoas. É isso, irmãos? Está aí? Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Todas as coisas. E ele ainda explica, quer sobre a terra, quer nos céus. Como ele explica isso? O versículo 21 diz, eu e você éramos estranhos, éramos inimigos. Isso por causa das nossas obras malignas, por causa desse jeito de viver, criando ídolos. Essas obras malignas, elas desfaziam a nossa mente e a gente não conseguia mais entender o mundo de Deus. Como isso foi quebrado na cruz, o que o texto está dizendo é que Cristo chamou a responsabilidade para si na cruz. E na cruz, não está dizendo que na volta de Jesus, preste bem atenção, irmão, não está dizendo que é quando Jesus voltar. O que o texto está dizendo para mim, literalmente, é que na cruz, Jesus reconciliou. O texto coloca o verbo no passado. Isso quer dizer que naquele momento houve uma reconstrução da história. Toda a história.
agora todas as coisas foram recompostas. Ele está reconciliando tudo no céu e na terra. Não existem mais barreiras, não existem mais impedimentos, não existe mais nada que possa impedir. Elas estão de volta, ligadas. O texto diz em Gênesis que pela viração do dia, isso no capítulo 3, Deus se chega para Adão, e Adão está com vergonha. Pegou uma folha de figueira para tapar sua nudez. E Deus chama Adão. A palavra Adão significa, desculpa, mas talvez seja o termo terráqueo, ou terroso, barroso, ou seja, aquele que é feito da terra. Quem te fez saber que tu estavas nu? Foi a mulher. Ela pecou. E aí está aqui a tragédia. Mas o texto está dizendo para a gente que naquele momento na história da humanidade, o céu e a terra, eles estavam numa conjugação. Eles estavam alinhados. Eles estavam vivendo juntos. Mas na hora que se rompeu por causa do pecado, e na hora que o céu pareceu ser tão distante para o homem, que ele não conseguia mais viver, ele não consegue mais ter acesso a Deus, tem vergonha de Deus, tem distância de Deus. Só que na cruz, Deus reconciliou, Ele trouxe de volta a possibilidade para a gente viver de verdade, na presença de Deus, de todas as formas possíveis. Estamos diante de Deus. Não apenas numa perspectiva de que, eu posso pedir, eu posso falar com Deus sobre as minhas mágoas. É verdade tudo isso. Mas vamos para uma perspectiva mais profunda do que pedir. Vamos para a perspectiva mais íntima que temos. Vamos falar de amor. Vamos falar de paixão. Vamos falar de uma relação que está mais dentro de nós do que simplesmente pedir as coisas. O texto está dizendo que Ele reconciliou e que a gente era estranho, a gente era inimigo, e agora a gente foi colocado de novo face a face com Deus. Aquele amor que é parte real do que somos, porque fomos feitos à imagem de Deus. Esse amor foi de novo possibilitado para nós. Posso viver apaixonado por Deus. Posso viver amando a Deus de verdade. Eu posso, porque a cruz abriu para mim o portal. Deus está diante de mim. Ele está aqui. E eu posso vê-lo. E eu posso senti-lo. E eu posso sabê-lo. Porque Ele está aqui para me abraçar, para me fazer apaixonado por Ele, para me tratar bem, para me dar solidez, para me dar segurança, para me dar esperança, para me dar capacidade de ver mais do que as situações, para eu ver a escatologia acontecendo aqui e agora, para eu ver o futuro já tocando a terra, para eu ver Apocalipse 21 começando a ser real, para eu ver Isaías 35 começando a ser real. Foi reconciliado tudo. Eu e você podemos viver reconciliados com a vida, reconciliados com o mundo,
Porque Deus abriu em Cristo Jesus a possibilidade de eu estar com Ele, e estando com Ele, sendo o que de fato sou, a imagem dEle, eu posso viver plenamente e bem, até com aqueles que são contra mim. Até com aqueles que são meus inimigos, sem que eu seja deles. Tudo está refeito por causa daquela cruz. E quando eu morrer, se Ele não voltar antes, quando eu morrer, tudo isso, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, tudo isso que eu vejo em parte, tudo isso que as minhas sensações começam a sentir e a tocar aqui e agora, lá será inteiro, completo. Irmão, o texto chama a mim para aprender a viver ou reaprender a viver aqui no mundo. E me chama para reaprender para cada fase, para cada momento da minha vida. Veja só, o texto não está dizendo que é para eu reaprender, eu estou falando para mim. Não é para eu reaprender apenas quando eu sou novo convertido, ou apenas quando eu sou chamado para uma nova, um novo emprego, uma nova dimensão da minha jornada. Tipo, por exemplo, eu sou solteiro e me caso, agora eu preciso aprender a ser um homem casado. Ou eu sou casado, mas não tenho filho, agora eu preciso aprender a ser pai. Não é isso. Essa vida com Deus agora me chama para viver uma vida para além daquela vida medíocre de alguém que está dia a dia tentando conquistar o pão de cada dia. Dia a dia tentando fazer valer a pena. Eu tenho pena quando meu coração, ou quando o coração dos meus irmãos começam a acreditar que a vida se conjuga matando um leão a cada dia. Quando a gente passa a acreditar que o que dá sentido a gente viver é a gente ter o pão de cada dia através do nosso suor. Eu tenho pena quando a motivação que me leva além é quando eu estou simplesmente querendo, de alguma maneira, ser reconhecido pelos outros, pela igreja. Olha como o pastor é bom, olha como o pastor é gentil, olha como o pastor prega, olha como o pastor faz. Eu tenho pena quando esses processos se desencadeiam em mim ou nos meus irmãos, porque isso me tira da jornada real. Viver com Deus. Deus sendo real na minha vida, a cada dia. Eu provar isso. Eu ver isso. Tem tanta experiência para contar a respeito disso. Tem experiência de ordem material, física, financeira. Mas tem experiência de ordem espiritual, emocional. Vou lhes contar uma experiência tão poderosa que aconteceu comigo. Houve uma época em que a depressão e a opressão, por causa das circunstâncias da minha vida, elas queriam tomar completamente a força da minha vida. 3:30 da manhã, todo dia, eu era lançado para fora da cama. Eu me acordava sufocado, sem conseguir respirar, suado, mesmo dormindo com ar-condicionado. O ar-condicionado não estava quebrado. Eu saía do quarto porque eu não queria atrapalhar a minha esposa. Ela continuava dormindo. Eu ia até a sala, me ajoelhava e chorava. E falava: Deus, eu não vou suportar. Eu não quero isso. Senhor, eu estou jogando fora, eu estou pulando fora. Eu não quero, eu não preciso viver isso. Eu não quero viver isso. Senhor, estou pedindo arrego. Aquilo foi um espaço de 1 ano ou mais.
E enquanto eu passava esses processos na madrugada, chorando, cada dia naquele sofá, e eu sei os cantinhos do sofá, cada dia naquele sofá, Deus chegou junto de mim. Eu vou dizer para você, e talvez você vai dizer assim, eita viagem, eu não estou nem aí. Foi o que aconteceu. Houve dias em que literalmente eu senti o braço do Senhor se estendendo sobre as minhas costas e me segurando. Houve dias em que eu literalmente vi a mão de Deus me protegendo através dos seus anjos. Deus está real aqui entre nós. No fim daquele período, já era quase dezembro, depois de muito lamentar, depois de agonizar muito, e Deus dia a dia me assistir com a sua destra fiel. Eu lembro bem, papai com câncer, não sabia o que eu estava vivendo, porque eu não queria compartilhar com ele, porque ele já estava vivendo a própria luta dele. 6 horas da manhã ele liga para mim e fala, Fubá. Eu falei, diga pai. Ele disse, desculpa estar lhe acordando. Eu falei, não está me acordando não. Ele disse, é o seguinte, eu passei a noite toda sonhando com você. Deus me disse, liga para Fubá e diz para ele que ele vai aguentar. Diz para ele que Deus vai lhe sustentar e vai lhe fortalecer. Quando eu ouvi essas palavras do meu pai, eu não conseguia nem dizer obrigado, pai. Nem tchau, pai. Eu só fazia chorar. Papai disse, eu te amo, filho. Deus te abençoe. Tchau. Posso dizer para você, irmão, esse mundo de Deus é real. Seja para experiências emocionais terríveis que a gente está passando, seja por experiências de confrontação espiritual no reino das trevas, de demônios, de opressão, de crises profundas na alma, seja questões financeiras. Há muito tempo atrás, bota tempo nisso, começo do ministério, eu estava sem ter condição, com um orçamento extremamente apertado. Eu não tinha condição de pagar o IPVA do carro. Eu falei, mesmo que eu parcele, não dá. E Deus sabia que eu não estava vivendo regaladamente, nem gastando o que eu não tinha. Eu simplesmente não conseguia. Eu fui chamado para pregar numa igreja lá no Maranhão, uma igreja batista. Passei o final de semana, foi uma benção. Na segunda-feira de manhã, o povo me levou no aeroporto, se despediu de mim. Não teve nenhuma ofertinha. Tá bom. Voltei de avião para casa. Quando eu chego no aeroporto dos Guararapes, toco o telefone. Era a pessoa de lá. Falou, pastor, passa o número da conta que a gente tem uma oferta para lhe dar. Eu falei, eu não quero, não precisa. Ele falou, olha, Deus mandou lhe dar. Eu falei, tá bom. Dei o número da conta. Se você pode acreditar ou não, era exatamente o valor do IPVA. Deus supriu. Eu poderia contar N ocasiões em que Deus simplesmente foi lá, estendeu a sua mão com o braço forte. N ocasiões. Eu preciso dizer para você, irmão, que a cruz é um portal. Que a morte de Jesus abre uma dimensão de vida que a gente só conhece vivendo na cara de Deus. Cara a cara com Deus. Face a face com Deus. Um Deus real. Presente aqui, poderoso para consolar, poderoso para lhe levantar dos mortos, poderoso para lhe suprir cada uma das suas necessidades, poderoso para fazer você feliz de verdade, poderoso para fazer você dar a sua própria vida por amor a Ele. A morte de Jesus é escatológica.
fazer duas perguntas para a gente finalizar. A primeira é para quem é crente. Quem é crente? Você sabe disso, irmão? Disso que a gente falou aqui? Você prova isso, irmão, no seu dia a dia? Está aberto para você. Deus é seu Deus. Deus é seu. Está aberto para você. Deixa de tentar viver como se você ainda vivesse no império das trevas. Você foi transportado. Você pode viver plenamente as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode provar isso porque Deus já lhe deu. E se você não está vivendo, eu queria lhe convidar a viver. A segunda pergunta é para aqueles que ainda não creem ou não se converteram. A pergunta é simples. Você entendeu o que o Espírito Santo queria lhe falar hoje? E se entendeu, vale a pena continuar vivendo sem Deus? Vivendo, tocando a vida por si mesmo, sem que Deus de fato esteja real, concreto, fazendo parte da sua história? Vamos orar. Feche seus olhos. Coloque-se aí diante de Deus, chamar o pessoal do louvor. Eles vão dirigir a gente no louvor. E depois eu vou orar. Mas enquanto eles estão vindo, coloque-se diante de Deus e seja sincero. Se você quer, diga: Deus, eu quero provar essa virtude. Eu quero provar essa presença. Eu quero, Senhor. Me ajuda na minha falta de fé, na minha pequenez, na minha incapacidade. Mas eu quero. Ore aí um tempo e a gente vai cantar. Este é o meu desejo, honrar a Ti, Senhor, Te adorarei de coração. Tudo que eu tenho Te louvar, toda adoração está em Ti. Te dou meu coração, minha alma eu Te dou. Eu vivo só pra Ti, com meu respirar. E quando eu acordar, faz Teu querer em mim. Este é o meu desejo, honrar a Ti, Senhor, Te adorarei de coração. Tudo que eu tenho
te dou meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só pra ti, com meu respirar, e quando eu acordar, faz teu querer em mim. Te dou meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só pra ti, com meu respirar, e quando eu acordar, faz teu querer em mim. Você que está dizendo a Deus, Senhor, eu quero viver isso. Eu quero provar a tua virtude, eu quero conhecer o Senhor no dia a dia. Eu quero aprofundar meu relacionamento com o Senhor. Eu quero conhecer a plenitude de Deus e ser tomado por ela. Eu quero, Senhor, me ajuda na minha incapacidade. Me ajuda, Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé, irmão. Eu queria orar por você e orar com você, para que a gente se aproprie dia a dia do que Cristo já fez, para que a gente prove os poderes do mundo vindouro na nossa própria história, aqui e agora, enquanto a gente vive, para que a gente tenha autoridade para enfrentar o maligno, tenha autoridade para enfrentar o dia mau, para que o nosso coração não viva dependendo das circunstâncias para ser feliz. Sabe, se você está dizendo isso a Deus, Pai, eu quero. E talvez você ainda nem conheça Jesus, mas hoje você pode abrir seu coração para Ele vir habitar em você. Essa oração séria é a oração de gente que está dizendo: eu não quero viver para mim mesmo, nem para os meus ídolos. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero provar do Senhor. Eu quero conhecer ao Senhor. Se é assim, irmão, que você está fazendo, fica de pé e a gente vai orar. Se essa é a sua oração. Ó Deus, ó Deus, obrigado, Senhor. Eu sei, ó Deus, toma mesmo nossa história, nossas potencialidades. Toma, Senhor, nossas emoções. Toma, Senhor. Resgata, Pai, completamente tudo isso e refaz segundo a grandeza da tua virtude, Pai. Readequa, requalifica, Senhor. Reconstrói esperança, reconstrói ânimo, Senhor. Traz de volta singeleza de coração, simplicidade, aquela alegria da simplicidade. Senhor, faz aquilo que é próprio teu. Estamos dizendo ao Senhor que ouvimos a tua voz, e o que queremos é o Senhor no dia a dia. É o Deus da nossa paixão, é a paixão por Deus que queremos. Vem, Senhor, toma-nos, reconstrói, Senhor, reconstrói a imagem do Senhor em nós. Refaz, Senhor Deus, a nossa maneira de perceber a vida. Refaz, Senhor. Toma aqui os meus irmãos e a mim também, e de uma maneira bem dinâmica e pura, traz de novo, Senhor, ou traz pela primeira vez a alegria da salvação. Ó Deus, nós oramos no nome de Jesus.